Sejam muito bem-vindos ao semanário informativo de Trás-os-Montes e Alto Douro. Avançamos agora com os destaques deste jornal. Um incêndio consumiu 2 habitações em Fornos do Pinhal, no concelho de Valpaços. José Fidalgo ficou apenas com a roupa do corpo e agora espera por solidariedade. As urgências do Hospital de Chaves vão ser reforçadas com 2 médicos de clínica geral. A garantia é do Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. A Feira do Fumeiro de Vinhais espera findar a crise através do seu tesouro de inverno e realizar um volume de negócios de 6 milhões de euros. Um octogenário que estava desaparecido desde terça-feira em Relvas, Vila Real, foi encontrado esta quarta-feira pela GNR num buraco cheio de silvas e encaminhado para o hospital. A GNR de Vila Real explicou que o alerta para o desaparecimento do idoso de 84 anos, doente de Alzheimer, foi dado ao início da noite de terça-feira. O homem vive com a sua esposa, como era habitual, saiu de sua casa para dar uma caminhada nos terrenos envolventes à sua habitação. As buscas tiveram início ainda na terça, com os apoios de cães da GNR e foram retomadas na manhã de quarta-feira. A GNR referiu que foram organizadas várias equipas de busca, reforçadas por 2 equipas sinotécnicas do Destacamento de Intervenção do Comando Territorial do Porto. Foram precisamente os cães da GNR que localizaram durante a manhã o idoso que se encontrava caído num buraco coberto de silvas a menos de 2 km de casa. O octogenário foi socorrido e transportado para a unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro para avaliação do seu estado de saúde, não se encontrando em risco de vida. As buscas envolveram 15 militares dos postos territoriais de Vila Real e Santa Marta de Penaguião, Destacamento Territorial de Vila Real e do Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro, o GIPS, da GNR, além de bombeiros, familiares e conhecidos do desaparecido. Um incêndio consumiu 2 habitações em Fornos do Pinhal, no concelho de Valpaços. José Fidalgo ficou apenas com a roupa do corpo e agora espera por solidariedade. Um incêndio destruiu por completo 2 habitações na freguesia de Fornos do Pinhal, no concelho de Valpaços. As chamas que deflagraram por volta das 4h30 da madrugada apanharam desprevenidos um casal de idosos na casa dos 80 anos e alastraram para uma habitação contígua, quase em ruínas, mas onde residia um homem com 46 anos, já sinalizado pelo município. José Fidalgo foi apanhado desprevenido, mas ainda conseguiu retirar alguns dos poucos bens que tinha em casa. Já estava assim meio acordado até quando escutei o barulho. E o barulho vinha de onde? Da parte de baixo da casa, no princípio lá do fundo da casa onde começa a rua, para cima. Da casa do casal? Sim, do outro vizinho. E depressa alastrou à sua casa, não é? Vinha assim, numa que eu escutei barulho, depois tem um estrondo grande, quando aquilo veio ter algumas coisas, telhos, sei lá. É que me levantei logo, quando eu vou ver já vinha o lume, lá, aqui eu para cima. E você saiu de casa logo, não é? Saí logo para a rua, saí logo aqui para fora da casa, porque vi na casa tinha a arder, saí para fora, ainda tirei uma máquina, a máquina de varejar, ainda tirei algumas coisas. E tinha algum animal consigo também? O animal estava da parte de baixo, também fui tirar o animal primeiro. Também tirei o animal, e mais nada. E eu tirei uma carroça que tinha embaixo, ainda lá, mais coisas, mais nada. O meu pai não tirei mais nada. Não está ainda apurado o ponto de ignição do incêndio. Uma equipa de psicólogos e sociólogos já estiveram no terreno a dar apoio às 3 pessoas afetadas por este incêndio. A habitação de José Fidalgo ficou totalmente destruída, sem as mínimas condições de habitabilidade e agora conta com o abrigo de uma tia. Eu tirava todo o forro, quase metade da placa, da sobrada também quase ardia tudo. Porque os bombeiros ainda apagaram, senão ardia tudo. Está sem condições algumas de habitabilidade, não é? Pois, agora estou. Então você agora está realojado onde? Na minha tia. E já recebeu algumas ajudas? A Câmara já disse que o viria a ajudar de alguma forma? Sim, a Câmara por enquanto, vamos ver agora como é que vai seguir com isto. A ver se toma uma ajuda, pois. Para voltar a erguer a sua casa, não é? A erguer. E a nível de roupas, você perdeu tudo? O que é que perdeu mais? Roupas, perdi tudo, tudo. Praticamente perdi tudo. Tinha roupas e muitas coisas, agora deu-me para aí mais coisas, sachos, tudo. Coisas assim de ferramenta, era de muita coisa.
Ou seja, praticamente ficou com a roupa que tinha no corpo, não é? Só com a roupa do corpo, que fica mais nadinha. Ao que sabemos, o município de Valpaço está já a mover esforços no sentido de apoiar com roupas e calçado e já terá mesmo comprado uma cama, garantindo ao desalojado apoio na construção de uma habitação com cozinha, casa de banho e quarto. A Federação Nacional de Apicultores, em parceria com a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Mirandela, está a desenvolver um sistema de vigilância e segurança de baixo custo para aplicar em colmeias. O intuito é resolver os furtos de colmeias a baixo custo para o apicultor. Estão em curso trabalhos de investigação nesse sentido, dado que o problema afeta um número considerável de apicultores que, para além dos prejuízos relacionados com o furto de colmeias e enxames, têm ainda que enfrentar as condições climatéricas adversas para o setor. O problema do furto de enxames é grave em regiões como o Parque Natural do Douro Internacional ou Terra Quente Transmontana. Os apicultores transmontanos mostram-se desesperados com um número crescente de furtos, de enxames e de colmeias, uma situação que, para além da quebra na produção de mel, traz outros tipos de prejuízos, havendo mesmo casos onde os proprietários montaram vigilância apertada aos seus equipamentos. O presidente da Câmara de Vila Real diz estar a ser vítima de usurpação de identidade. Agora, Rui Santos vai avançar com uma queixa no Ministério Público. Em comunicado, o autarca expressa, e passo a citar, tomei conhecimento de que estou a ser vítima de usurpação de identidade. Até este momento tenho conhecimento de 3 situações recentes em que isto se verificou, que serão relatadas às autoridades policiais competentes. Foram feitos contactos telefónicos em nome do Presidente para serem feitos carregamentos em dinheiro associado a um número de telemóvel e ainda um taxista deslocou-se ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, para recolher o autarca de regresso de uma viagem que este nunca fez. As urgências do Hospital de Chaves vão ser reforçadas com 2 médicos de clínica geral. A garantia é do Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro e foi dada ao autarca de Chaves. A urgência do Hospital Distrital de Chaves vai ser reforçada com a chegada de mais 2 médicos. A informação foi avançada fim da reunião solicitada anteriormente pelo Presidente da Câmara Municipal de Chaves com o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, Carlos Cadavés. O encontro que serviu para fazer o balanço que se concretizou em 2014 e dos problemas que persistem na unidade hospitalar de Chaves surge na altura em que os hospitais estão a passar por um surto de gripe, o que faz com que leve mais pessoas ao hospital. O serviço de urgência de Chaves era um caos completo, com a quantidade de macas espalhadas por tudo quanto era sítio, e os médicos estavam realmente a passar não estavam a passar bem, os médicos de serviço estavam angustiados. Foi coincidência, atenção, porque este tipo de reuniões que periodicamente tenho com o Conselho de Administração, por coincidência, até nesse caso foi uma boa coincidência, porque para que o senhor Presidente do Conselho de Administração tivesse verificado em loco quanto mal está a funcionar este Serviço Nacional de Saúde e, em particular, a Unidade Hospitalar de Chaves. Este contacto de proximidade entre ambos os presidentes tem tido uma periodicidade regular e manter-se-á de forma a responder com eficácia às necessidades dos utentes. António Cabeleira ainda frisou a autonomia que se deveria fazer sentir. Isto devia ser mais rede hospitalar do que centro hospitalar. Porque centro logo a palavra centro, há sempre uma certa tendência, nós que somos um país demasiado centralista, para que tudo se passe à volta do centro. Quando, no conceito de rede, cada um tem o seu papel na rede e deve desempenhar a missão que lhe é confiada. Não é? E se fosse uma rede hospitalar, então os hospitais até podiam ter uma função especializada dentro da rede, para além das funções gerais. Em promessa fica a chegada de 2 anestesistas, 2 urologistas, 2 pediatras e a remodelação do bloco operatório, um investimento promovido pelo Governo Central no valor de 1 milhão de euros. As estradas entre as aldeias de Lamas de Olo, em Vila Real, e Barreiro, em Mondim de Basto, estavam separadas por 1 quilómetro em terra batida e foram precisos 20 anos para a sua conclusão.
A Câmara de Vila Real e a Quercus assinaram um memorando de entendimento, na qual a autarquia se compromete a completar o troço da estrada de ligação entre o Barreiro, em Mondim de Basto, e Lamas de Olo, em Vila Real, no Parque Natural do Alvão. No entanto, para reduzir o impacto ambientalista da ligação, esta ficará acessível apenas a moradores. Em 2001, a Câmara Municipal de Mondim de Basto construiu 1,5 km desta infraestrutura, ficando a cargo da Câmara de Vila Real concluir a obra, os 1000 metros. Relembrar que a obra foi adjudicada em 2013, mas antes do contrato ser assinado, a Quercus interpôs uma providência cautelar para travar a construção, considerando que traria efeitos negativos nas já ameaçadas alcateias, com a passagem de milhares de carros por ano em locais que atualmente têm uma intensidade quase nula de tráfego automóvel. A associação apresentou ainda queixa do município vilarrealense por uma alegada má utilização de fundos comunitários na construção desta estrada que vai atravessar o Parque Natural do Alvão. E ponderou ainda, de acordo com o documento, apresentar queixa formal contra o Estado português junto da Comissão Europeia. Os habitantes do Barreiro e Mondim reivindicaram esta estrada há mais de 2 décadas. Eram obrigados a percorrer cerca de 13 km até Lamas para depois chegar a Vila Real. Foi alcatroada a via do concelho de Mondim, mas faltava o lado de Vila Real. Em maio de 2014, o município de Vila Real e a Quercus chegaram a acordo para construir uma via de acesso só para moradores, que foi agora inaugurada. O programa CLDS+, do Peso da Régua, foi distinguido como iniciativa de alto potencial em inovação e empreendedorismo social. Ao todo foram distinguidas 120 iniciativas. O programa CLDS, mais Peso da Régua, destacou-se pelo trabalho desenvolvido junto dos bairros sociais, com vista à constituição dos condomínios informais. Esta retrospectiva mostra uma forma de atuação eficaz, assente no envolvimento da população residente. O Concelho do Peso da Régua é constituído por 8 núcleos de habitação social, nos quais foi identificada a necessidade de intervir ao nível da organização. Esta experiência servirá de base à criação de condomínios informais através de acordo a celebrar entre os proprietários, o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana e o município do Peso da Régua, com os residentes com vista a definir o modelo de funcionamento do condomínio. Em resultado de uma política social objetiva, atualmente Peso da Régua é um concelho com maior justiça social, um projeto coletivo que conta com o contributo de todos. A criação da Associação de Desenvolvimento Astúrias Portugal juntou em Miranda do Douro os presidentes e vereadores de 4 municípios asturianos e 5 de Portugal. A Progestur e a Fundação Luso-Espanhola estiveram também presentes no encontro, onde foi possível definir um texto de protocolo de intenções que será passado a convênio e assinado pelas 11 entidades no próximo dia 7 de fevereiro, na cidade de Siero, durante o Festival Astor Luso. A Associação do Desenvolvimento Astúrias Portugal, que passará a ser designada por ADAP, tem como objetivos reforçar as relações institucionais, culturais e socioeconómicas entre as Astúrias e Portugal. O seu nascimento é consequência natural dos muitos projetos e colaborações já existentes entre as entidades presentes nesta reunião, que com a criação da ADAP pretendem desenvolver futuramente uma relação de maior proximidade com uma regularidade de ações nas várias vertentes em que a Associação se propõe a trabalhar. É um dos produtos tradicionais mais apreciados pelos portugueses que a declararam vencedora das 7 maravilhas da gastronomia e é o tema central da Feira da Alheira de Mirandela a decorrer na Alfândega do Porto. A alheira de Mirandela tem conquistado um lugar de destaque na gastronomia portuguesa. A tradição na sua confecção e o paladar característico tornam-na uma das referências da cozinha nacional e valeram-lhe, em 2013, o reconhecimento e dedicação geográfica protegida. No entanto, a riqueza deste enchido passa também pela sua versatilidade e esta tem sido uma forte aposta dos fabricantes de alheira do concelho de Mirandela, que têm diversificado de forma criativa e com qualidade o produto original. A alheira kids, a alheira de caça, a alheira vegetariana, a alheira de bacalhau, a alheira silvestre e a alheira adaptada para doentes com dieta hipossalina e rica em gorduras poliinsaturadas são apenas alguns bons exemplos da variação da alheira de Mirandela original.
Pelo terceiro ano consecutivo, a Alfândega do Porto será uma embaixada de Mirandela, onde marcarão presença as melhores tradições transmontanas, desde a gastronomia de excelência, representada por restaurantes de Mirandela, ao artesanato e produtos de qualidade como o mel, o queijo, o vinho, o azeite, o pão e, claro, os enchidos, onde a alheira será a rainha. A Feira do Fumeiro de Vinhais espera findar a crise através do seu tesouro de inverno e realizar um volume de negócios de cerca de 6 milhões de euros. 35 anos depois e a ganhar força ano após ano, a capital do fumeiro, marca conquistada por Vinhais, quer projetar o concelho e ser uma fonte de criação de riqueza através da Feira do Fumeiro. A base está no célebre fumeiro transmontano, que escoa cerca de 40 toneladas, mas o recinto conta ainda com as tasquinhas, onde se pode degustar os pratos típicos da região, como a vitela à mirandesa e o porco bízaro. Um certame que prima pela qualidade dos produtos, faz frente à concorrência e passa ao lado da crise. Nós não sofremos dessa concorrência por uma razão muito simples, é que além da importância que a feira e do dinamismo que a feira já tem até pelos 35 anos, tem aqui um fator que para mim me parece mais importante, que é a qualidade deste produto, penso eu, que é única e, portanto, atendendo a essa qualidade, digamos, a concorrência nesse aspecto, se me permitem, não existe, porque a qualidade parece-me a mim que é aquele fator que mais a distingue em relação às outras feiras. Esta 35ª edição conta também com um espaço para empresários locais mostrarem os seus produtos e serviços, a fim de potencializar contactos e negócios. Vinhais destaca-se também pela produção ascendente de carnes de porco bízaro, uma aposta da autarquia na preservação das raças autóctones e na projeção nacional e internacional. Nós temos crescido ano após ano, cada vez com mais efetivo. Também temos tido nos últimos anos mais jovens a fixar-se com este tipo de exploração. Hoje em dia nós temos uma média de 33 porcas por exploração, o que já é bem diferente daquilo quando há 20 anos tínhamos as 3 porquinhas por exploração, em unidades muito familiares. Nós temos dado este salto, um pouco já a todo o norte do país já temos vários produtores, se bem que Trás-os-Montes é sem dúvida o local onde temos mais criadores, onde se aposta mais. Eu há pouco dizia que é também de referir aqui a ligação do porco bízaro ao fumeiro de Vinhais. O crescimento também da produção de fumeiro de Vinhais tem sido o grande responsável porque esta raça está hoje em dia neste nível de expansão. Dentro de alguns meses vai nascer na Vila Transmontana um centro interpretativo do porco e do fumeiro. A Feira do Fumeiro de Vinhais está orçada em 140 mil euros e espera mais de 50 mil visitantes de 5 a 8 de fevereiro. E seguimos agora para a página desportiva com Ana Teixeira. Bem-vindos à nossa habitual página desportiva. Faremos nos próximos minutos a antevisão dos jogos deste fim de semana na região de Trás-os-Montes. Começamos pela Segunda Liga Portuguesa. Nesta jornada, o grupo desportivo de Chaves joga em casa frente ao Atlético Clube de Portugal. Quanto ao Campeonato Nacional de Séniores da Série A, terminou a primeira fase do campeonato. O sorteio para a segunda fase, subida e descida, já saiu. A primeira jornada é jogada a 15 de fevereiro e o Mirandela vai à casa do Lusitano. Também no Campeonato Nacional de Séniores da Série B, Vila Real vai jogar o play-off de despromoção. A primeira jornada, também ela a 15 de fevereiro, Vila Real desloca-se a Ribeirão. No que diz respeito às associações de futebol de Trás-os-Montes, nas divisões de honra, começamos pela Associação de Futebol de Vila Real. Disputa-se a jornada 17, Valpaços recebe o Serva, Fontela joga com o Ribeira de Pena, Atei vai à casa do Vilar de Perdizes, Mesão Frio mede forças com o Monte Alegre, Sabroso Régua, Mondinense a Bambes, já o Vila Pouca joga frente ao Noura. Pelo distrito de Bragança, a Associação de Futebol joga a jornada 12, Torre Moncorvo joga com o Arguzelo, Poiares tem a visita do Rebordelo, Vila Flor encontra o Sendim, Bragança B defronta Santa Comba da Vilariça, Vinhais Africanos de Bragança, Mirandês disputa o Alfandeguense e o Mirandela V vai à casa do Águia de Mioso. No que toca ao futsal séniores da 2ª Divisão da Série A, este fim de semana os encontros contam para a jornada 15. O Valpaços Futsal vai a Santa Luzia e os Pioneiros de Bragança jogam em casa com o Cabeçudense.
Pela Associação de Futebol de Vila Real no Campeonato de Futsal, joga-se a jornada 12. Vila Pouca tem a visita do Vilarandelo, Boticas mede forças com o Vila Castanheira, Carrazedo Montenegro joga frente aos Amigos, a Beira Douro, Noura Vilar de Perdizes e o Hóquei Flaviense joga frente ao Fernão Magalhães. Quanto ao desporto, está tudo dito. Prossegue o noticiário com Lida Martins. Aproveite bem o último fim de semana de janeiro. E porque o início do ano é a altura de compensar os abusos alimentares e fazer jus às promessas feitas para o novo ano, fomos ver o que os transmontanos andam a fazer para reduzir as calorias e perder algumas gordurinhas acumuladas. Isto já a pensar no verão e no culto do corpo. Uma reportagem para ver na íntegra em tvregiões.com. E antes de fechar este jornal, vamos saber o estado do tempo para os próximos dias. A chuva deve voltar a aparecer. Sábado, a temperatura mínima na região ronda os 4 graus e a máxima é de 8. Domingo, a mínima é de 0 graus e a máxima deverá chegar aos 7. No início da semana, a chuva deve regressar. E está tudo dito neste jornal. Já sabe, juntos descobrimos a essência da região. Tenha um ótimo fim de semana.